Sejam bem-vindos, piloto de Mobile Switch, ao Gandalf Brasil, e hoje nós iremos falar sobre o ST10. Ainda não saiu no ST10 para a gente jogar, para ver como que ele é comparado com outros decks, algo que nós iremos fazer. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre as cartas e também sobre toda a estrutura do deck propriamente dito. Quais são as cartas que vão, no caso todas elas, porque eu vou falar carta por carta. Só que a quantidade para a gente entender um pouco mais de como que funciona a estratégia desse ST10, no caso com diversos pilotos, G-Generation, como que é a brincadeira, qual que é a desse deck. Então, bora lá, vamos conversar e falando um pouco mais sobre cada um. Começando aqui com o Zeta Gundam EX, quando essa unidade destrói uma unidade shield diária com dano de batalha, você ativa ele como ativo. Perfeito. Já é interessante isso, porque é sempre que essa unidade destrói uma carta. Então, assim, e você não pode escolher o mesmo player ou o mesmo enemy team no ataque durante esse turno. Ou seja, se você estiver jogando mesão, no caso 1 contra 1, contra 1 contra 1, no caso o Battle Royale. Se você estiver jogando Battle Royale, você bate em um, ativo, bate em outro, ativo, bate em outro, ativo e assim vai indo. Se você estiver jogando dupla, você apenas dá um tapa só. Dá um tapa só e fica por isso mesmo, mas deixa de forma ativa. É interessante porque essa carta, pelo menos essa habilidade passiva, se você estiver considerando, por exemplo, que tá tendo o Jogo do Brasil agora no fundo, tô gravando esse episódio enquanto acontece o Jogo do Brasil. Então, se você estiver jogando um jogo normal, um x1, querendo ou não, deu um tapa, levantou como ativo. E fica aí muito bem obrigado. Se estiver jogando de dupla, mesma coisa. Mas estiver jogando de mesão, você consegue dar uma limpa e bater em 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, legal. Gostei bastante. Espero que todas as cartas do ST10 brinquem com essas possibilidades. Agora entrando com o ST10 número 2, Zeta Gundam, Support Trait ou Camille. No caso, Camille já tá tanto com o 1 quanto aqui com o 2, então dá para brincar com os dois. Deploy Development 2. Então já temos aí uma habilidade nova, Development, né? Então Deploy, você pode exilar um número específico de cartas de Generation, suas cartas do seu trash do game. Então no caso você vai exilando, você pega até quantas você quiser do seu campo. Se você fizer isso, ativa as seguintes habilidades. Escolhe uma unidade de 4 ou menos de HP e resta ela. No caso aqui, temos aí Development 2. Acredito eu, depois eu vou ter que ver certinho a questão da keyword, acredito que você só pode dar alvo, no caso, até 2, né? Considerando o Development 2. Então, entrou, no momento que entra, você pode, então, exilar 2 cartas de Generation do seu deck. Se fizer isso, você pode virar uma, ou no caso, 2. Ou no caso, você tem que considerar aqui. Eu vou ter que ver certinho essa questão dessa keyword, depois eu vou pesquisar bonitinha, depois que eu falar a análise do deck, vou dar depois um corte para ver sobre essa keyword especificamente. Mas, se for, você pode fazer isso dando alvo 2 vezes, porque você pode exilar quantos você quiser. Então você exila 2 vezes, então, porque aqui fala, você pode exilar uma quantidade específica, uma quantidade específica, ou seja, entrou exila 2. Entrou exila 2, então acho que desse development significa você pode trigar essa habilidade se você fizer essa habilidade considerando a quantidade de cartas. Então você entra, exila 2, entrando exilando 2, você pode então virar uma carta de 4 de HP ou menos. Aqui seja isso, depois eu vou ver certinho, mas querendo ou não, indiferentemente entrou, exilou 2, quaisquer, claro, esse G-Generation, mas entrou, exilou 2 e com isso você já vira a unidade. Interessante, legal, controle bem legal. O outro você já consegue dar alvo várias vezes, esse aqui você já entra, já exila 2 e já consegue virar, 4 de HP é bem forte. Legal, gostei. Bem interessante, tô gostando dessa proposta. Realmente eu vou querer ter aqui o deck e fazer acontecer. ST1003 Camille, só turno inicial. Pá. Turno 1, turno 2 e foi. Se por acaso você estiver jogando mesão e você não for o primeiro, todo mundo ganha o X-Source, então você já consegue meter ele já no turno 2 se você quiser. Aqui é outro Generation, Repair 2, simplesmente Super Gundam. Todo mundo jogando aí como se fosse a versão Chibi. Nemo,
ok. Custo 1, nível 2. Vanilão também ok. Temos então agora o Phoenix Gundam Power Unleashed EX. Dream Pair, aqui do Mark Gider. Dream Pair, durante seu turno, se essa unidade destruir uma outra unidade com um dano de batalha, escolhe uma unidade de nível de 3 de HP ou menos e retorne para a mão do oponente. O que é interessante disso? Como a proposta desse deck é você estar jogando de mesão, ou no caso, dupla, você pode, então, se for dupla, você destrói uma unidade e blinka, né? Um outro, tanto do Mark ou colocando um outro piloto que você quiser. Você destruiu a unidade, ficou vivo, pá, blinkou. Na verdade, não precisa ficar vivo, né? Bateu, matou a unidade, blinkou. Um de 3 de HP ou menos. Se você estiver jogando de mesão, né, no caso 4 pessoas, você destrói um e blinka o outro. Porque, ó, durante o turno, se essa unidade destruir uma unidade inimiga, ponto. Escolhe uma unidade inimiga e 3 de HP e sobe. Então, no caso, o cara desceu o bloqueador no turno dele, chega no seu, destrói da outra unidade, blinka o bloqueador que acabou de ser bloqueado, acabou de descer, fazendo com que a pessoa perca esse blocker. Então você pode até fazer, caso você também esteja jogando a versão Battle Royale, mas não o todo mundo, mas sim o estilo que faz com que você seja quem eliminar primeiro ganha, você pode até meio que fazer essa troca. Olha, então, não bate em mim, que eu blinco pra você já bater nele e tal. Ah, o cara tá forte, então eu já bato nesse aqui, blinco o outro. É interessante, é bem mesão mesmo, é bem cara assim, de politicagem. Você vai, destrói, ó, vou destruir esse aqui, hein? Ou no caso, estou considerando a destruição desse aqui. Claro que a pessoa pode ter resposta e todas as coisas, mas você já pode até ir conversando, porque você pode ir blinkando. Legal. Se for no mesão, a blinkagem é muito forte. Num X1, beleza, o cara usou, blinkou e voltou pra mão. No próximo turno ele vai entrar de novo, né? Então não é tão forte. Cara, dependendo de qual for a carta, pode até perder um turno inteiro. Mas dependendo da carta, é só simplesmente um blink. Mas no mesão, onde você tem o turno das outras pessoas, dependendo de quem você vai conseguir blinkar, né, no caso, devolver pra mão, dependendo de quem você está fazendo isso, pode ser uma resposta muito forte. A pessoa pode realmente perder muita força ao tomar isso. Claro, 3 de HP não é uma puta carta forte, mas se ela já tomou dano, e querendo ou não, você pode até falar assim, ó, então, eu vou blinkar a tua unidade, que já tá meio baqueada, pra você entrar ela já forte e arrebentar novamente, porque voltar pra mão, volta o piloto junto. Então, a pessoa tá lá com um bichão lá, que tem, sei lá, vamos pegar um bicho bruto, Neo Zeong, foi batendo, pingando, o cara tá com 3 de vida. Se ela bate num, blinka do cara pra poder voltar e zaralhar tudo novamente. Dá pra ser conversado. Mas isso aqui é legal porque no mesão você consegue dar 2 alvos ao mesmo tempo. Quarta forma, então Kigandam Barbatos quarta forma. G-Generation Trait. Oi, Link Development 2. Você pode ir lá 2 cartas específicas, então beleza. Considerando isso, a gente já dá pra entender. O Development 2, o 2 corresponde a... Você precisa fazer, no caso aqui, exilar 2 cartas. E se você fizer isso, você pode ativar a habilidade abaixo. Escolhe um comando de nível 4 ou menos do seu trash e volta para sua mão. Maravilha. Entrou, linkou. O legal desse é que o outro é deploy. Deploy já tem que estar descendo fazendo. Esse aqui desceu. Você pode, então, no caso, não descer piloto, então não tem problema, mas desceu o piloto, linkou. Ao linkar, você pode exilar 2 cartas. Exilando 2 cartas, você pode voltar um comando de nível 4. Muito legal, muito forte. Claro, estamos falando de STs, né? Não necessariamente aqui, considerando todas as propostas, é para um outro formato de jogo, mas querendo ou não, é bem interessante. Tô gostando demais. Vamos lá pro próximo. Barbatos primeira forma. Deploy Development 2. Você pode ir lá 2 cartas específicas, ok? Isso aí a gente já entendeu. Você compra um número de cartas igual ao número de inimigos em jogo. E o que é o interessante? Mesmo que você esteja jogando em dupla, são 2 inimigos. Claro, se você estiver jogando em dupla, você compra 2. Se estiver jogando em mesão, você compra 3. E claro, você também descarta a mesma quantidade. Então, no caso, não é tão bruto. Mas querendo ou não, se você precisa exilar cartas do seu trash, essa carta é muito forte. Você vai lá, compra 3, descarta 3 e exila.
Considerando uma outra unidade que a gente pega aqui, ó, que você pode voltar para tua mão, você pode até descartar dependendo, tipo, ó, porque no caso aqui, turno 4. Turno 4, usou, exilou, comprou 3, descartou 3. Próximo turno 5, perfeito. Turno 6 entrou esse, linkou, pega a carta que você descartou. Então, tanto você pode usar, né, ao invés de, aqui no caso, você vai estar comprando 3, descartando 3, mas dependendo do que for, você pode usar a carta no seu turno 5 e depois você usa esse aqui para trazer essa carta de volta. Legal. Mas por ser branco, você pode colocar um Forsaken aí, reduzindo a quantidade de força do ataque, um overflow para comprar e aumentar a quantidade de cartas que você vai exilar. Muito legal. Um Graze Dual Blocker, simplão. Mobile Worker, Blocker. Quando você está jogando com 4 pessoas, né, você e mais 3, então ter blockers para fazer a brincadeira acontecer faz muito sentido. E começando com os pilotos. Primeiro, o Camille, quando linka, se tiver 2 ou mais unidades restadas, você pode escolher uma unidade inimiga igual ao número, igual ou menor a essa unidade. Então, beleza, você linka e resta, se tiver 2 unidades em campo, você pode virar uma unidade que compartilhe um nível igual ou menor a essa unidade. Provavelmente é essa unidade que ele deve estar linkando, né? Então, pegou o nível 4, pá, entrou, virou, já tinha 2 bichos virados. Se você estiver jogando em dupla, aqui tá falando se tiver 3 unidades em play virada, né? Então, se você estiver jogando em dupla, o outro atacou. Então, agora você pode descer isso e fazer a habilidade acontecer. Ou no caso, se a pessoa tiver já bloqueado de alguma forma, você já consegue fazer isso. Então, se você jogando de mesão, a chance de ter 2 ou mais unidades restadas é gigantesca. E se estiver jogando de dupla, é até mais fácil, porque você já fala pro seu parceiro, ó, ataca aqui porque eu quero descer o Camille, já trigando a habilidade. Então, legal. 2 ou mais, no 1x1 pode ser um pouco mais complicado. Se você estiver jogando com blockers ou com pernas, até beleza, mas em dupla e mesão, ter 2 unidades restadas, fácil. Fácil, 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 fácil. Seguindo aqui agora o Mark Gilder. Mark Gilder, variado, você escolhe uma unidade de nível 5 ou menos e dá menos 2 de AP. E é ruim pé. Então, entrou, já reduziu. Ele reduz de qualquer um. De qualquer um, no caso. Ele reduz, o alvo tem que ser de 5, de nível 5 ou menos, mas ele pode entrar em qualquer unidade. Entrou na unidade, pá, reduziu 2 de AP. Legal. Aqui agora as bases. Burst pra mão. Não, comando. Nossa, Burst vai pra mão. Legal. Main Action, escolhe uma unidade G de nível 5 ou mais. Recupera 2 e dá mais 2. Então o legal é que, como o Action ele acontece antes da etapa de dano, qual que é a vantagem do Action acontecer antes da etapa de dano? Você pode recuperar a vida mantendo o bicho vivo e, no caso, o bicho já tá baqueado. A vantagem é, se o bicho já tiver baqueado, beleza. Ele recupera e a chance de matar o bicho é maior, do matar o oponente, né? Mas, no caso, dependendo do que for, você... E a desvantagem é que você não recupera, né? No caso, se tiver a full life, não acontece nada, porque primeiro você vai recuperar pra depois tomar o dano. Só que o interessante daqui é que o cara vai dar um tapa. Tô dando um tapa-vida. No caso, base. 6 de vida. Tô batendo com 4. Ah, blocou? Não, beleza. Então, em action, aumenta o ataque. Não recupera, porque não é... É end, então você recupera 2 e dá mais 2. Então, você não precisa recuperar 2 pra ter o condicional de aumentar 2. Então é legal, porque você pode dar esse golpe maior. Claro que por escolher ser Generation, você não pode escolher qualquer carta azul, porque senão ficaria estupidamente forte. Mas é interessante, é aquela respostinha que pode acontecer e vir de qualquer momento. Um outro comando, Unlocking the Development Diagram. Ao fazer isso,
quando você joga essa carta da sua mão, você pode descartar uma carta Z Generation. Se você fizer isso, você pode usar essa carta como se ela se fosse de nível 2 e custo 2. Draw 2. Então, beleza. Você pode fazer um Draw 2 4/4. Show. Ou você pode, né? Você vai, eu vou jogar e fala assim, ó, estou pagando, aqui, ó. Tô descartando uma. Descartou uma. Paga 2 e compra 2. E o legal é que você pode fazer isso no turno 2. Porque ele já tá nessa condição. Então, você vai lá, descarta, diminui, paga 2, custo 2, compra 2. Legal, muito forte. Muito forte. E por ser muito forte, a galera tá obrigando a ser em G-Generation. Porque realmente, se fosse aberto, o azul seria uma cor absurda de forte. Porque descartar uma carta qualquer da tua mão e você transforma esse bagulho de 2 em 2, nossa, muito, muito, muito forte. Muito forte. Aqui agora o comando branco. Comando e piloto, né? Da Clary Heartglow Generation Durability. Action. Se a Friendly Generation em jogo, você pode escolher uma unidade e dar -3. Então, tá jogando de dupla? Beleza. Tanto sua quanto o do seu aliado. Você, se tiver alguma coisa, dá -3 pra batalha. Se você estiver jogando em mesão, o Friendly conta como apenas seu. Então, legal é porque, como eu falei, a proposta seria o jogo do Brasil loucamente no fundo. Espero que não esteja vazando demais no meu microfone. Mas se você for considerar então que a gente tem isso, tem é um jogo bem, esse deck tá bem interessante, de verdade, porque aqui, obviamente, ele está locando dentro do Z-Generation, mas tem aqui a Durability, tem ataque. Então acredito que no futuro comece a sair cartas mais focadas pro mesão, por enquanto tá o azul e o branco. Então se no caso você for jogar um mesão, vai ter que usar a regra da compatibilidade de cor, obrigatoriamente mantendo, porque vai estar todo mundo jogando basicamente com o mesmo deck. Mas se funcionar e a comunidade gostar desse tipo de conteúdo, esse tipo de deck, acredito que comece a sair decks de Commander, né? No caso, deck de mesão. Da mesma forma que no Magic tem a coleção Standard com a coleção de Commander, acredito que comece a ter essas coisas também. Vamos lá, as bases. Luna Mana e Carry Base. Adiciona todos os Friend Generation, recupera 1 de vida. Beleza, entrou, recupera todo mundo. Engraçado é que sempre vai rolar aquela piadinha, tá todo mundo jogando no mesão e fala assim, tô descendo e recuperando todas as minhas unidades, né, 1 de dano todas as minhas unidades. Mas eu sou seu amigo, recupera o meu também, então, né, vai rolar essas piadinhas. Vai rolar essas piadocas, mas aqui, jogando em dupla, todo mundo jogando de G-Generation mesmo, então vai ser uma cura generalizada. Se estiver jogando apenas de mesão, cura apenas o seu. Mas, querendo ou não, é algo bem interessante, então, aqui, essa base azul aqui. Legal, gostei. Gostei bastante. Vamos lá ver, então, agora, como que seria a composição do deck de uma forma geral. Então, pessoal, dando aquela reduzida para poder mostrar, aqui tá o deck inteiro aqui para vocês. 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 2, 2, 2, 4. Então é aquilo. Quer jogar com todas as cartas do deck, dois starters, né? Obviamente comprei 2 starters para ter, então, 4 cópias de tudo. Mas vamos ter muitas 8 cópias. Aí não tem problema. Vamos lá. A gente já conhece já o deck, então vamos ver o funcionamento dele de uma forma geral. Então, a questão dos blockers, a gente tem aqui 2 blockerzinhos, o Grazel junto com o Mobile Worker, né? Então já temos aqui esses 2 blockers, temos 6 blockers. Então 6 blockers é algo interessante. Cartas de turno inicial, aqui nós temos 4 e 4, então né, 8 cartas então aí de turnos iniciais. Tanto o Mika 2 AUG quanto o Nemo.
Ou temos aqui, então dá pra considerar que vai ser um jogo relativamente agro, porque os blockers também aqui é 2, 2, 2, 3. Com isso nós já temos 7 cópias, né? 7 cópias aqui dos blockers, 8 cópias aqui do agro. Repair nós temos 3. Aqui nós temos repairzinho aqui com 3. Em cima na direita. O Zeta ST2, 3 cópias, então as cartas de development. São 3 aqui, 4 aqui. Então esse aqui exila 2, exila 2, exila 2. Então o Zeta, o Barbatos quarta forma e o Barbatos primeira forma. Com isso a gente tem 7, 10 cartas que exilam cartas do seu trash. Cartas que compram 2, que normalmente é a forma de cuidar mesmo, então... E essa aqui você vai descartar cartas da sua mão. Né? Você vai descartar cartas da sua mão para você comprar 2. E nós temos, obviamente, o Barbatos primeira forma, que vai comprar a quantidade de cartas do quantidade de players inimigos, mais a descarta a quantidade também que você comprou. 8 pilotos, algo que é muito comum mesmo. Comandos, nós temos 6. 2 do recupera vida, 2 do draw. Aqui 2 que ainda é piloto também. Que você pode usar em action, e se tiver unidade em campo você consegue fazer essa troca, e a compra da base 4, 4, 4 aqui, né? Pelo jeito, parece ser uma proposta de deck agro, né? No caso, um deck, não vou dizer rush, mas ele é mais agrão mesmo, e porque eu acredito também que seja para ter um jogo rápido. Claro, nós temos 2 bichos de nível 7, 3 bichos de nível 6, mas se for pegar de nível baixo, 3 de nível 2, 3 de nível 3, mais 4 de nível 2, mais 4 de nível 2, 3 de nível 4. Então aqui a curva de nível 2. Nós temos 3, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bichos de curva 2. De curva 3... De curva 3 não temos nenhum. Ah, temos aqui 4 de curva 3. De curva 4, nós temos aqui 7. Aqui da direita, 7. Curva 5, tem aqui o Zeta, o Fênix. E curva 6, quarta forma. E curva 7, o Zeta, né? Então, por ser mesão, se a gente for considerar Battle Royale, então o jogo tem chance sim de chegar no nível 7 muito fácil. Muito fácil. Mas, se for considerar a ideia de tag team, então acredito que chegue aí 7, 8. Apesar de que sim, os decks estão chegando então no nível 10 mais facilmente, considerando que o jogo tá ficando um pouco mais lento pelas respostas em segurar os decks rush, apesar que o One Year War continua sendo muito forte. Mas acho que a ideia, pelo menos, que colocaram aqui é fazer algo mais agro, porque a curva de nível 4 para baixo é quase 80% do deck, ficando apenas 3, 6, 7, 8. Só 8 cartas, sendo de nível 5 ou mais. Ou seja, a resposta das unidades por nível realmente é mais baixa. E de nível 7 apenas 2. Claro que ele vai bater, vai levantar toda vez que você bater no inimigo. Olha, de verdade, eu acho que pra primeira tentativa de um deck exclusivamente, não exclusivamente, que dá pra jogar num X1, mas ele é bem fraquinho, considerando no X1, tem pouquíssimas respostas e, claro, tá alocado no branco e no azul. Claro que branco e azul são cores fortes, então você conseguiria muito bem colocar Show Resolve, né? No caso, pô, vou trocar esse aqui, colocar 2 Show Resolve, porque já é 2 garantido, não precisa descartar nada, mas é interessante usar devido ao fato de que você descarta cartas
para poder trigar as habilidades. Você pode usar, no caso, o Norn, porque ele utiliza o Thresh, você pode jogar com pernas, porque você vai ter unidades viradas. Então dá para você, no caso, quero jogar mexendo com mecânica, mas claro, quanto menos cartas tiver de Regeneration, menos você consegue ir trigando as habilidades específicas. Eu não sei dizer se, por exemplo, todo deck que for Generation, né, no caso que é o Generation Pulse, vai ser, sei lá, o Generation Glor, o Generation Thor, o Generation blá blá blá, e assim por diante. Cada um você consegue, tá? Todo mundo vai ser G-Generation. Para que, no caso, gire em torno de um jogo, entre aspas, diferente. Da mesma forma que o Assemble, que é com as miniaturas, vai chegar daqui a pouco, agora no segundo semestre. Acredito que esse aqui comece a ser mais um segundo formato, né? Porque particularmente eu gosto bastante, até tem formas diferentes da gente ir jogando e criando as situações. Então é isso. Acho que de uma forma geral é um deck interessante, é uma combinação interessante. Espero que a Keyword Development seja mais frequente, comece a aparecer agora também, que ela considere, não, no caso, quando entra tem que fazer essa habilidade descartando duas, comprando duas, exilando duas, porque por enquanto, se a gente for considerar as três cartas que tem Development, né, que é o Zeta, que é o quarta forma e a primeira forma, basicamente é exilar duas cartas. Então, no caso, a gente pode considerar que no, em cartas como, por exemplo, o Barbatos, o Barbatos Lupus, que você exila cartas do seu trash para trigar habilidade, aos poucos essa se torna uma keyword, né? Development 3. Ao invés de ser que deploy, ruin link ou deploy ali, seja realmente main development 3. Exila 3, aí você descarta 2, né? Pinga o dano especificamente. Eu acredito que pode ser que esse development seja um teste explicando que você exila cartas, número específico de C generation da sua trash para lá, mas aos poucos comecem a virar development 2, quando precisa ser específico como esse de generation aparecer, mas se aparecer development 3, exila 3 cartas azuis, brancas. Claro que acredito que vai ter futuramente. Acredito que vai sim, vai ter uma mudança, mas aos pouquinhos. É um deck legal, é um deck interessante. Se você gosta desse formato, que é o mesão e a dupla, realmente compre o starter, né? 2 cópias, uma cópia. Acredito que no X1 vai ser um pouco mais complicado, mas sim, nós vamos testar no X1 também para ver como que vai ser. Vou testar em duplas, porque já comprei chegando na lojinha, vou falar com a galera. Galera, vamos jogar aí, pelo amor de Deus, pra gente sentir como que é o deck. Eu espero que a gente consiga. E fazendo isso, se for duplas, eu vejo se eu consigo gravar um Your Live, mas né, não prometo, mas vou tentar ao máximo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, eu achei interessante o deck. Deixe aqui nos comentários se vocês pretendem comprar o deck ou não. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.